na primeira camada com mais força, ele vai estar também eliminando esses bichinhos e empobrecendo o solo. Mas não adianta muita coisa, não. Continua. Uma certa resistência, né? O meu esposo já... Na verdade, houve um período, né? Houve um período em que as próprias universidades, elas recebiam os pacotes prontos, como a gente chama, né? Então, teve um período que se chamou inclusive com o nome completamente errado eles chamavam... Ai, meu Deus, agora me faltou. Revolução Verde. Revolução Verde, isso, Juliana. A Revolução Verde, um nome completamente absurdo, porque não era uma Revolução Verde. O que se falava era que, como agora também eles têm usado muito essa questão, de que a população mundial está muito grande e que as pessoas vão passar fome. Então, nós temos que produzir em grande quantidade, em grande escala. E aí, nesse momento, é que começa a se... né, monoculturais, né? Então, as monoculturas surgem nesse período também, e o uso intensivo de adubos químicos. E aí, para o adubo químico, né, quanto mais limpo, melhor, né? E o problema do mata-mato, que é o glifosato, né, que é o Roundup, é que ele é altamente cancerígeno também, né? E as pessoas ainda não se dão conta, porque, assim, a propaganda é muito grande, a propaganda... os próprios, como eu falei, as próprias universidades, elas eram financiadas, né, por essa grande indústria química. Então, como elas eram financiadas por essa indústria química, os agrônomos saíam das universidades dizendo isso, olha, eram pacotes. Até hoje ainda tem isso, né? A gente sabe que tem agrônomos que saem, a gente até brinca assim, eles saem da universidade, estuda tanto e vai ser comerciante, vai ser vendedor de adubo, vai ser vendedor de veneno. E ele ganha por comissão, quanto mais ele vender, mais ele ganha. Então, ele não olha para a propriedade como um todo, ele olha só o produto que ele precisa vender, né? Infelizmente, isso acontece, né? E é por isso que a gente precisa ir criando essa consciência. Hoje, nas universidades, já tem curso de agroecologia, né? Mas na época, por exemplo, que meu filho estudou agronomia, as pessoas até riam dele, né? Riam, achavam graça, tinham professores. Tem professores que hoje, inclusive, são bem adeptos da agroecologia, mas que naquela época riam dele. Então, falava que aquilo não tinha futuro. Então, infelizmente, a gente passa por essa questão. E como os agrônomos, e aí a Nájila sabe que eu estou falando isso assim, com maior tranquilidade, né? Porque eu tenho um filho agrônomo, mas assim, quando o agrônomo, ele simplesmente receita uma coisa, assim, o agricultor, ele acha que porque ele estudou, ele foi para a universidade, então ele sabe mais. Então, muitas vezes, o agricultor aceita que aquilo que foi colocado lá né, do Roundup, por exemplo, do mata-mato, porque é mais barato, vamos dizer, enquanto que ou 15 dias para limpar uma área, o Roundup faz em 2 dias, né? Então, ele fala, mas é muito mais barato e tal, mas ele não vê o custo futuro, o custo posterior que vem na saúde, né? E hoje em dia é muito importante e muito interessante observar
Isso a gente observou muito em 2020, no momento em que essa questão de saúde foi tão chamada tanta atenção, né? As pessoas começam a procurar produtos mais saudáveis. Então, pela questão da saúde, e aí surge uma outra questão, que é a questão das mudanças climáticas. Ou eu faço essa conservação do meu solo, ou eu faço essa conservação e preservação e melhoro as condições, né, das minhas áreas plantadas, ou nós vamos ter problemas, já estamos tendo, né? Nós fizemos alguns questionários, vocês responderam, vocês sabem que as questões climáticas, elas podem trazer problemas sérios. Então, a gente, às vezes, é muito imediatista, quer ver o resultado logo, e aí vem, mata, é mais rápido, né? Mas a gente tem que ir observando e tendo esses cuidados realmente, né? Mas Nájila, pode comentar também, Nájila. A Damiana parece que quer falar. Fale, Damiana. Está sem som. Precisa abrir seu som. Então, vou fazer uma provocação aí para vocês todos. Nanda, você não pode responder, você fica quietinha aí, tá? Depois, se ninguém responder, você responde. O que há de semelhante em o que... eu me esqueci o nome da beneficiária de Leandra. Como é, Nanda? Abre o microfone. Oi, não entendi. Como é o nome da sua beneficiária? Me esqueci. Elanúzia, mas pode chamar de Branquinha. Branquinha. Ah, por isso, tá vendo? Mais fácil. Então, gente, o que vocês... do que foi mostrado, né, na parte teórica que eu falei, e que vocês entendem que foi feito na roça lá da Branquinha? O que de interessante que vocês acharam? O que vocês perceberam de interessante? Há uma conexão no que foi dito ou não? E se há essa conexão ou não, por quê? Quer comentar, Nájila? Quer comentar um pouquinho? Você comentou aqui no chat, né, que como que na faculdade é... Pode comentar, pode ficar à vontade. Se não ficou claro também, né, Brígida? O que a gente explicou, o pessoal tirar alguma dúvida, se não querer responder a pergunta. Porque agora eu fiquei pensando que não ficou muito claro. A pergunta? Não, a nossa explicação. Ou ficou tão claro que ninguém nem precisa questionar, né? Pode ser também.
João Batista aí para nós. Esse assunto é interessante para vocês? O que vocês acham? Vocês acham que é um assunto? Ou você fala, quá, deixa o mato, não, pode deixar mato no meio da roça, não. Ô, Brígida. Eduardo? Oi. Oi. A Gilberto Deixa eu quer falar? Alguém já na minha frente aí. Sei não? Pronto. Assim, o assunto é interessante, logicamente. Então, hoje eu costumo chamar o solo nas minhas oportunidades de dialogar com as pessoas sobre o solo. Eu costumo dizer para elas que ela tem que ver o solo como um organismo vivo, tá? Se ele é um organismo vivo, ele tem vida. Se tem vida, precisa ser cuidado. Onde não se cuida, essa vida morre. Aí morre toda a vida microbiana lá no solo, né? Ela vai morrer por falta de matéria orgânica. Colocou muito bem quando coloca que imaginar o corpo humano como solo, né? Como imaginar um solo que ele precisa de nutrientes. Eu vou muito mais além porque, assim, quando eu falo de cobertura de solo, eu imagino que o corpo humano exposto ao frio. Você se expõe ao frio, você vai precisar de agasalho, né? Para se agasalhar, para que o frio não chegue com tanta intensidade ao seu corpo. Mesmo assim, é o solo. Essa cobertura é a roupa dele, que vai diminuir a infiltração dos raios solares, vai diminuir a compactação por gotículas de chuva, né? Todo mundo sabe que compacta o solo. Vai melhorar a aeração desse solo, ou seja, ele vai criar pequenos, né? Aquele bichinho cria pequenas galerias no solo, onde facilita essa aeração, né? Enquanto a questão de limpar o solo, deixar como limpinho, isso é uma cultura que aos poucos a gente vai tirando. Só que a gente encontra ainda resistência por parte dos agricultores, né? Não sei se é porque, que nem Brito coloca, é um trabalho mais demorado, um trabalho mais cansativo, eles preferem, em algumas situações, jogar né, o herbicida, né? Na verdade, para matar o mato, ou eu prefere passar a capinadeira a tração animal, ou prefere até passar a grade, a mecânica, né? Então, eles acham essa situação mais tranquila. Precisa ser visto o solo como um organismo vivo. No dia que cada agricultor ele vê o solo como um organismo vivo e entender que nesse solo ali existe vida, ele começa a tratar o solo de maneira diferente, com pensamento diferente. Em relação ao que a colega, a companheira Nanda coloca, juntamente com a companheira aí, Branquinha, né? Desculpa a intimidade aí, viu, dona Mina? Tem tudo a ver, porque você traz essa importância, né, da leguminosa, que é um fixador de nitrogênio, assim como o feijão de porco e etc., qualquer uma delas, traz essa importância da fixação do nitrogênio, que logo depois em seguida vai facilitar a absorção por parte via raízes das plantas, né, no solo. Então, vai ser esse papel fundamental, onde nós vamos substituir os adubos sintetizados e, né, simplesmente por uma simples cobertura de solo, onde, com o passar do tempo, as ações microbianas, as ações, né, desses micróbios vai ajudar
ela vai decompondo e, ao mesmo tempo que ela vai se decompondo, ela vai se tornando um solo mais fértil. Isso é o papel fundamental. E aí entra também um papel importante que eu chamo a atenção quando a colega apresenta a propriedade dela, que ela não usa tração animal para cultivar o solo, para limpar o solo. Entra também, quem sabe, se ela usa tração animal, ela também está compactando o solo. Então, ela já tira o uso da máquina pesada, ela já tira o uso do próprio animal que vai compactar o solo. Nós sabemos que um dos maiores problemas aqui eu digo região de Irecê, é a compactação do solo, é o uso dos agroquímicos em todas as áreas, nas hortícolas, né? Tomate, cebola, né? E o uso excessivo da máquina agrícola. E também ele vai compactar o solo. Esse é um dos nossos grandes problemas aqui na nossa região, e a falta de rotação de cultura em algumas propriedades. Então, acho que os assuntos eles casam perfeito, porque vem nos explicar justamente essa interação entre cobertura de solo, conservação de solo, manejo, e mostra também, se mostrou naquela outra ilustração, essa condução, né, aquele vídeo do Globo Rural, a condução entre o solo e as raízes das plantas. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Gilberto. Branquinha, você ia falar antes do Gilberto começar a falar? Diga. Já esqueci. Até passou o que era, mas Gilberto, quando eu vou falar de cobertura de solo para alguém, eu nem uso eu nem uso assim a frase eu acho, porque eu não só acho, eu tenho prova do quanto é excelente, do quanto é bom você manter essa cobertura de solo. Porque às vezes a gente vai falar alguma coisa e diz eu acho. É bom a gente usar muito a nossa experiência. Igual eu mostrei para o meu pai. Eu fui com ele na roça, aí eu peguei um pé de café que tinha bastante folha do próprio café e o solo dele todo descoberto, né? Sem essa cobertura. Hoje ele aprendeu, inclusive eu consegui, viu? Mudar o pensamento dele. Hoje ele já tem essa cobertura de solo na roça dele. E eu mostrei para ele assim, eu peguei embaixo de um pé de café que estava bastante folha e abri, eu consegui cavar o solo, pegar, mostrar para ele que tinha vida naquele solo, e fui para o meio, entre as ruas dos pés de café, entre as ruas, eu fui e mostrei ele o solo, eu falei, agora me diz a diferença que o senhor está vendo aqui, dessa parte sem cobertura para embaixo do pé de café. Aí ele falou assim para mim, né? Mas claro que aí vai estar diferente, porque tem a sombra do pé de café. Eu falei, por que não usar agora a nossa sombra, a nossa cobertura de solo nesse meio, para que esse solo também fique igual está embaixo do pé de café? Aí ele duvidou, né? Duvidou que conseguia fazer com que aquele solo... Porque, assim, o povoado que ele mora, eu costumo dizer que o solo... Eles falam assim, o solo de lá não é fértil, mas, na verdade, é a forma como maneja o solo que torna ele infértil. Aí eu fui e mostrei para ele, e hoje ele tem um outro pensamento, hoje ele também usa a cobertura de solo, e precisou que eu levasse ele na propriedade e provasse para ele que a cobertura de solo era importante, né? Qual a importância? E provando, não dizendo eu acho, eu tive que provar para ele, mostrar na prática. É isso, né? Então, foi isso que eu coloquei ali no chat, que seria a pergunta, e eu acho que o Zé Amário também quer contribuir aí com a gente, né, de como é que a gente pode ajudar os nossos agricultores, né, a compreender. Pode falar, Zé Amário, fique à vontade. Boa noite. Então, cheguei um pouco atrasado, terminei de chegar da comunidade, aí eu peguei um pouco do assunto, e assim, quando fala de solo, eu tenho que participar, né, ou para ouvir, ou compartilhar alguma coisa. Pegando o gancho do companheiro Gilberto aí, eu cito muito a questão da importância da gente entender o longo processo para se formar o solo. Por exemplo, leva de 100 a 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. Então, assim, a partir do momento que a gente tem essa noção de quão valioso é o solo, talvez essa consciência dos agricultores, que já é cultural, passe a mudar. Então, assim, eu tento sempre primeiro mostrar a importância, né? Porque, assim, não dá para ver a vida sem solo. Como é que a gente vai ver uma vida sem solo? Sem agricultura? Se não tiver solo, não tem agricultura, não tem nada. Começa do momento...
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.